Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que é oferecido pela congregação Beit Mashiach e é levado ao ar logo após o horário do Havdalah. Nós temos dado sequência a estudos sobre análise versículo por versículo do livro de Romanos e hoje é a parte 7, quando vamos desenrolar sobre o capítulo 10. Bem, Shaul escreveu então esta parte de sua carta com bastante emoção e racionalidade. Emoção pelo amor e o desejo de salvação aos perdidos e racionalidade em compreender a real situação dos israelitas religiosos da sua época. Vamos ler primeiramente os versos 1 e 2 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Bem, ao escrever este texto, ele demonstrou que verdadeiramente era um homem nascido de novo. Ele via os seus antigos parceiros de religião, que foram seus antigos líderes no Sinédrio, e até os antigos companheiros de estudo da Torá, como eles de fato eram. Como é que eles eram? Rebeldes à voz de Deus, como ele mesmo fora. Sendo assim, lhe pesava no coração saber que eles todos eram convictos do que faziam a vontade de Deus. Eles pensavam assim. Eles estavam convencidos realmente de que estavam cumprindo a vontade do Eterno. Porém, segundo os seus próprios olhos e não segundo a revelação divina. Foram os amigos e as pessoas por quem ele tinha em alta conta que agora lhe tinham virado as costas e o viam como traidor e inimigo. Ele entendia os motivos e isso lhe pesava no coração. Até hoje, mesmo no meio messiânico, muitos relutam em aceitar o que Shaul prontamente entendeu e esclareceu quando justamente escreveu o que está em Romanos 10, versos 3 e 4, que diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o objetivo da Torá é o Messias para a justificação de todo o que crê. Então, por experiência própria, ele sabia que o que era ensinado no meio judaico constantemente ultrapassava os limites da revelação da Torá. Já na sua época, muita coisa que era ensinada pelos mestres e sábios era somente opinião de homens, e não a revelação do Eterno. A justiça era executada muitas vezes baseada nas tradições, em detrimento do prescrito na Torá do Criador. Falavam sobre o Messias, mas focando na sua qualidade de libertador do jugo romano, ou de qualquer outro opressor. Não o apresentavam como redentor para a justificação da nossa alma, mesmo porque não se consideravam pecadores. Veja a reação desta gente quando um cego que fora curado por Yeshua foi convocado pelos perushim, os fariseus, para prestar esclarecimento. E ele disse que Yeshua era um homem de Deus. Olha só a reação que está escrita em João 9, verso 34. Diz assim: diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Essa foi a reação quando um homem que era cego foi curado e reconheceu que Yeshua era um homem de Deus e, no seu comentário, produziu esse tipo de reação tipicamente de pessoas arrogantes e exaltadas. Então, eles
eram tão arrogantes que achavam que conheciam a Torá e a sua interpretação, mas o seu julgamento era totalmente falho. Ao rejeitarem Yeshua como Messias, estavam demolindo toda a sua cultura. Nos próximos versos, nós precisamos fugir um pouco das interpretações mais comuns que encontramos por parte de alguns intérpretes do texto que nós vamos ver agora. Romanos 10, dos versos 5 ao 7, diz assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da Torá. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da confiança diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer o Messias descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, fazer subir o Messias dentre os mortos. Bom, vamos analisar esses versos. No verso 5, Shaul cita o texto de Levítico 18:5, onde reafirma o que diz o Eterno de que o homem que cumprir os estatutos e os juízos receberá vida por eles. Não que viverá uma servidão opressora, não é isto. E nos versos 6 e 7, ele não desfaz a alegação anterior, mas o reforça no sentido de que o Messias apresentou a justiça como sendo recebida da mesma forma que na Torá. Baseado nos comentários, então, de David Stern, o verso 6 começa com uma palavra grega de, que é uma conjunção que fica melhor traduzida como além disso, ao invés de mas. Porque se entendermos o texto como sendo uma condição de anulação da lei, como alguns entendem, perderá o sentido da afirmação de Yeshua em Mateus 5,17, quando diz que ele não veio abolir o Tanar. Então, leia novamente o texto para entender isto, porque alguns entendem que estamos sendo libertos da lei no sentido de que ela não vale mais. Não é isto que Shaul está dizendo. Se o próprio Yeshua disse que ele não veio abolir, qualquer interpretação neste sentido fica equivocada. Então entendemos que Shaul quis dizer que a confiança, ou então a fé, para cumprir Levítico 18, é a mesma ensinada por Yeshua em seus ensinos. Que mesmo no Tanar é necessária a fé, que tanto ouvimos falar, e não simplesmente o cumprimento legalista combatido por Shaul. O que a justiça diz? Bom, vamos ler Romanos 10, verso 8. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da confiança que estamos proclamando. Então, a justiça proclamada desde Moshe é aquela que está ao nosso alcance e anunciamos até hoje. Agora, está realmente ao nosso alcance? Responde Shaul. Vamos ver Romanos 10, versos 9 até o 11. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. A salvação pessoal é dependente de duas ações da nossa parte. A primeira é acreditar, pois crer é uma ação consciente, demanda pensar, concluir e decidir. E a inteligência participa disto.
Quando se crê, cumpre-se a justiça, pois nenhuma ação da parte do Eterno será válida para justificação sem que se creia. O Eterno não aceita de outra forma. A segunda ação é confessar, tornar público, admitir diante de todos que Yeshua faz parte da sua vida e nunca se envergonhar disto, mesmo diante de afrontas, acusações ou até humilhações. Bem, o projeto do Eterno, ele está claramente definido em Gênesis 12, a segunda parte do verso 3, quando na palavra de Deus está declarada que da descendência de Abraão viria aquele que seria bênção para todas as nações. Então Shaul diz, em Romanos 10, versos 12 e 13, assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto do profeta Joel 3:25 na Bíblia judaica, ou então versos 2:32 na Bíblia cristã, que é citado aqui por Shaul, deixa claro que os chamados pelo Eterno, aqui fica esclarecido que envolve então todos os homens, serão movidos a buscar a presença de Deus e serão atendidos sem distinção. Shaul racionalizou agora de uma lógica inegável nos versos 14 e 15, ou seja, Romanos 10, 14 e 15. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Bem, coloca-se agora a responsabilidade da execução do propósito do Criador nas mãos do próprio homem. Diferente do que algumas pessoas possam pensar, não é Deus, nem os anjos, nem nenhum outro ser quem anunciará o que Yeshua nos ensinou para levarmos aos povos deste mundo. O Eterno nunca falou diretamente a nenhum grupo de pessoas, senão somente revelou a sua instrução a alguns escolhidos, através de quem, após a devida preparação, a mensagem foi transmitida ao mundo. Observemos alguns casos de revelação direta ao homem, tais como nós encontramos com Moisés, os apóstolos, e um exemplo a respeito do próprio Shaul. Vamos ver a respeito de Moisés. Moisés recebeu as palavras diretamente do Eterno. Ele repassou todo o conteúdo para Arão, Josué e alguns líderes mais próximos, e esses, por sua vez, passaram a Torá para todo o povo hebreu, geração após geração, sem nenhuma necessidade de atuação sobrenatural sobre isto. Ou seja, as pessoas escreviam as cópias das Escrituras, elas eram repassadas tanto nas pregações dos sacerdotes e rabinos, quanto eram copiadas ao longo dos milênios, de homem para homem. Então, aquilo que foi dado primeiramente para o Moshe, foi passado para outros, e não precisou mais o Eterno falar aquelas mesmas palavras. Quem tinha que transmitir isso eram as pessoas. Então, os apóstolos, vamos falar sobre eles agora, eles ouviram a palavra do Messias Yeshua diretamente com ele e foram preparados para levar mensagens das boas novas por eles mesmos após a retirada física do mestre. Enquanto Yeshua estava junto, era ele que transmitia. E eles foram aprendendo. Quando Yeshua subiu
ele deixou uma ordem que eles deveriam levar isto à frente. Então, nós vamos encontrar, neste caso aqui, que foram as suas mensagens que têm sido perpetuadas, já tem quase 2000 anos, e continuam sendo divulgadas de pessoa para pessoa. Aquilo que os discípulos de Yeshua aprenderam, bem, eles não aprenderam mais diretamente do Eterno. Foi tudo passado dos discípulos, para depois dos discípulos, e assim, século após século, essa palavra tem sido levada à frente. Tudo o que os apóstolos falaram, nós sabemos disso até hoje, porque vem passado de geração em geração. Foi escrito e nós podemos ver. Já no caso de Shaul, nós vemos que ele mesmo não recebeu a mensagem diretamente do Eterno, mas quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve uma manifestação sobrenatural com o Messias, quando foi orientado a receber a mensagem através de outra pessoa. Ele não conviveu com Yeshua quando Yeshua estava em vida, nem ouviu as suas pregações, mas um dos seus discípulos, que no caso foi Ananias, foi enviado para lhe falar sobre a doutrina messiânica que ele tinha aprendido e depois, por sua vez, Shaul continuou nesta mesma atividade, levando essa palavra, aquilo que o discípulo lhe ensinou, ele levou para frente também. Então ele continuou levando aquilo que havia sido revelado anteriormente. Não houve necessidade de novas revelações sobre a questão da salvação. Imagina só, se essas pessoas todas que tinham sido preparadas por Yeshua, depois de terem recebido a revelação do Ruach, porque para que eles compreendessem, como Yeshua disse para Kefa, não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas pelo Espírito de Deus. Então, imagina se todas estas pessoas que receberam a revelação do Ruach tivessem ficado inertes, aguardando que o Criador fizesse todo o trabalho de divulgação sempre. Ou seja, se Deus falar com todo mundo, então todo mundo vai acreditar. Se eles fossem esperar isto, certamente nós, hoje em dia, não saberíamos nada sobre a salvação, porque não é essa a ordem do Eterno. Não é Ele que vai fazer isto. Então, a respeito da salvação de Yeshua, é necessário a participação de todos os salvos, atuando na divulgação da salvação de pessoa a pessoa, não só os líderes. Então, sejam as pessoas líderes ou não, todos têm essa responsabilidade de levar à frente as palavras de Yeshua. Por isso que Shaul citou o texto de Isaías 52, verso 7, valorizando as atividades dos que anunciam boas novas. Isso é muito valorizado pelo Eterno, não pelos homens, mas pelo Eterno. Inteligentemente, Shaul entendeu bem a revelação que muitos até hoje não assimilaram muito bem. Diz assim, em Romanos 10, versos 16 e 17. Diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra do Messias. Bem, nós sabemos que, pelos registros bíblicos e históricos, que uma grande parcela dos judeus rejeitou a mensagem anunciada pelos messiânicos sobre Yeshua ser o Messias, esperando que o Messias esperado, né? E que isso estava previsto e anunciado pelo profeta Isaías. Bem, vamos em frente com o estudo. Nos próximos versos, ele continua a reflexão. Então, versos agora, Romanos 10, 18 e 19.
Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então vamos entender que realmente uma boa parte do povo de Israel não creu, não aceitou o cumprimento da promessa que era para eles da vinda do Messias. Bem, acontece que uma porção significativa de judeus creu na mensagem de Yeshua. Mas outra parte também significativa o rejeitou, mesmo tendo ouvido o testemunho daqueles que creram. Mas isso não significa uma falha ou derrota dos messiânicos. Isso está dentro da administração universal do nosso Criador, pois ele sabe todas as coisas e as coordena. O Eterno não está de espectador, não. O Eterno é ativo diariamente, ainda que ele mesmo não pregue, mas ele age na vida de pessoas. Eu sei que ele age particularmente na vida das pessoas e age muitas vezes envolvendo governos, nações, eventos da natureza. Ele administra tudo, ele coordena todos os eventos. Ele está ativo. Bem, aqui entram então os gentios na equação do plano perfeito de Deus. A rejeição oficial das autoridades judaicas, que levou muitos a tomarem a mesma posição, porque se as autoridades mandam, muitos querem se basear nisto, não procuram tomar decisões por si mesmos. Então, esta condição predispôs então os hebreus a serem provocados pela experiência de profunda comunhão com o Eterno, alcançada por aquelas pessoas desprestigiadas que, aos olhos judaicos, nunca poderiam se aproximar da verdadeira compreensão da Torá. Muito menos serem mais felizes, terem paz e saberem mais sobre a revelação divina do que aqueles que, conforme disse Shaul, lembra em Romanos 9,4 que diz? Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da Torá, a adoração no templo e as promessas. Esse povo que teve todo esse privilégio haveria de sentir ciúmes dos gentios que nunca tiveram nada disto, mas através de Yeshua puderam ter a sua vida tão modificada que eles agora despertam ciúmes naqueles que se consideravam especiais. Então, se os judeus não messiânicos virem os gentios nessa condição, serão levados então a sentirem ciúmes, porque com toda a dedicação e esforço em cumprir a sua religião, eles não conseguem alcançar o mesmo nível de experiência. Imaginem pensamentos como, por exemplo, como um povo que naturalmente é associado à idolatria, ao paganismo e à ignorância sobre as alianças da Torá, como poderiam alcançar o que nós, os guardiões da Torá e das tradições, não conseguimos com muito esforço? Ou então pode até alguém pensar assim, como um povo que não é chamado povo de Deus pode ter mais do poder do Deus do que aqueles que há milênios é conhecido como povo de Deus? Bem, acontece que Isaías responde, isso segundo a própria interpretação de Shaul. Ele diz assim, Romanos 10, versos 20 e 21. E Isaías diz ousadamente, fui achado
por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Quase 2.700 anos atrás, Isaías recebia esta palavra do Eterno. E até mesmo por causa dela, algumas pessoas de origem gentílica, ainda no começo do crescimento da comunidade messiânica, tiveram uma equivocada ideia de que os judeus rejeitaram o Messias Yeshua e os gentios assumiram o seu lugar. A isso nós chamamos de teologia da substituição. Bem, o Shaul não estava falando nada sobre isto. Ele não estava dizendo de forma nenhuma que o povo de Deus foi rejeitado e um outro povo tomou o seu lugar. Não é isso que ele ensinou. Mas nós vamos ver mais detalhes sobre o plano do Eterno no próximo estudo sobre Romanos, no capítulo 11. Na próxima oportunidade nós trataremos detalhadamente sobre isso. E que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.